O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal, esse eu me jogo de cabeça, me entrego. Me entrego e faço bobagem. Quem nunca, né? Entre o bem e o mal. O bem que você precisa e o mal que você acaba fazendo, você fica com qual, geralmente? Infelizmente, gente, nós seres humanos acabamos ficando com o mal. Inclusive com más escolhas, né? Hoje até nos meus stories eu fiz uma enquete falando sobre isso. Sobre que roupas que eu mostrei aqui, qual delas você compraria? Bom, vamos falar sobre essa história do o que eu gosto e o que eu preciso. E o quanto isso tem a ver com a nossa vida adulta, né? Gente, a vida adulta não é só pagar boletos, é fazer escolhas também que gerarão boletos, provavelmente. Brincadeira, nem sempre as escolhas da vida adulta geram boletos, mas a gente vai falar sobre isso também, tá? Porque o papo dessa live, né? Que é essa história da gente escolher o que a gente gosta, ou entre o que a gente gosta e o que a gente precisa, o que a gente escolhe, né? Por isso que a proposta dela foi essa pergunta super interessante que vocês mesmas colocam aqui pra mim bastante, que é, Vivi, e quando as roupas que eu gosto não são as que eu preciso de verdade? Isso responde algumas questões que eu coloco aqui pra você. Uma delas é algo que eu faço você pensar, que é entender que estilo pessoal não é só sobre o que você gosta. Só você responder o que você gosta não vai trazer resposta sobre qual é o seu estilo. Exatamente por isso, porque estilo pessoal não é só uma abstração. Não é só sobre um fetiche, não é só sobre você se entregar a mimos pessoais e entender, é que eu gosto disso, então o mundo que lasque com essa história, entendeu? Eu vou usar isso aqui mesmo. Não é bem assim, tá? E no lugar onde eu vejo mais isso te prejudicar, o momento da vida que eu vejo mais isso prejudicar as pessoas é na hora da compra. E ontem, inclusive, a gente teve aula do estilo Com Propósito Faça Você Mesmo, teve uma aula ao vivo com as minhas alunas, inclusive já vi algumas aqui entrando. E foi uma pergunta recorrente, também tive a ideia de fazer essa live, porque olha que, vocês sabem que eu não acredito em coincidência, né? Mas aconteceu isso. Uma aluna me perguntou, Vivi, olha, eu não consegui fazer o curso inteiro ainda, mas eu tô fazendo uma aula de corte e costura, que também entra em compras, tá? E aí, que tipo de peça que você acha que eu tenho que fazer? O que eu respondi pra ela, eu falei, faça o curso antes e depois você vai decidir as peças, porque senão vai acontecer a mesma coisa, você vai fazer o que você gosta e não necessariamente vai ser o que você precisa. E eu sei disso porque foi algo que eu vivi na vida, tá, gente? Eu já fiz curso de corte e costura e eu tenho 2 peças desse curso até hoje. Uma delas faz um mega sentido e a outra não. Eu fiz só porque eu achava bonita. Eu guardo porque é uma peça sentimental pra eu lembrar que foi eu que fiz, mas eu preciso ficar achando utilidade pra aquilo. Essa que é a verdade, tá? E a gente cai nessas ciladas. E uma outra aluna fez a mesma pergunta, só que perguntando assim, eu não fiz o curso, eu não sei se eu preciso, mas eu queria comprar um coturno. Dicas. Não compre o coturno, faça o curso, pense no que você precisa e você decide se compra o coturno ou não. É muito mais inteligente fazer isso. E aí, vamos falar hoje sobre os possíveis erros que você comete, né? Eu vou colocar aqui algumas soluções e algumas reflexões sobre isso, né? E a pergunta que não quer calar é, quando você sabe o que você precisa? Quer dizer que você nunca mais compra o que você gosta? Não, quer dizer que essas coisas andam juntas. Magicamente, elas andam juntas, tá? Então, vamos lá. Qual o possível erro que você pode estar cometendo? O primeiro deles, olha que coisa interessante, é você pensar só no que você gosta e não fazer uma reflexão sobre se aquilo funciona pra sua vida, né? Então, eu sempre uso sapato como exemplo, porque é algo muito fácil da gente entender. Então, adianta eu colocar assim... olha, eu gosto muito de um sapato escarpin, com salto agulha, acho que fica lindo, acho que toda mulher fica elegante com ele, tá. Eu tenho uma vida que eu ando de ônibus, metrô, uma correria danada e problema na coluna. Será que esse sapato é o que funciona? Aí você tenta conciliar essas duas coisas. Como é que eu trago essa comunicação, que pra mim era o caminho, né? Como é que eu trago essa comunicação pro sapato, né? Pra esse sapato super confortável?
Não, você pega e abre mão totalmente daquilo que você gosta. Você descreve só o que você precisa. Aí sabe o que acontece? Você chega na hora da compra e você não acha nada que faz sentido pra você. Porque você só se baseou no que você precisa, que é o tal do conforto. E aí, você não compra nada ou pelo contrário, você acaba comprando o tal Scarpin que você achou maravilhoso, que você nunca vai usar. E aí você vive nessa frustração, porque você, no fundo, não sabe direito o que você precisa. Você acha que, conforto é o que vai responder a sua pergunta. E você vive nessa luta entre o que você gosta e o que você precisa. O que você gosta e o que você precisa. Quando você já caminhou um pouco mais nessas duas questões, você até consegue descrever mais o que você precisa, né? Você consegue colocar mais especificidade naquilo. Você consegue colocar, um sapato confortável, que seja baixo. Você consegue descrever. Mas que tenha uma pegada, uma comunicação parecida com o Scarpin. Será que encontro isso? Que lojas que eu vou encontrar isso? Mas você ainda pode cair numa cilada que é: se eu não encontrar o que eu preciso, para não sair frustrada, eu compro o que eu gosto, né? E aí a sua vida fica nessa, não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. E aí você acaba comprando coisas que não fazem sentido pra você e você acaba tendo um guarda-roupa idolatrado até por você. Mas tem coisas tão lindas que eu não uso, né? E isso também entra numa reflexão, gente, sobre peças especiais. Mas eu não tô falando aqui pra vocês hoje de peças específicas, entendem? Assim, peças especiais que, assim, ó... Eu tava até falando isso com as minhas amigas, com as minhas amigas, já tô chamando de amigas, minhas alunas, as minhas alunas queridas, a gente fez uma reflexão sobre essas peças especiais que a gente acaba não usando tanto. Tá tudo bem a gente ter essas peças no guarda-roupa. O problema é quando é um guarda-roupa lotado de peças especiais, maravilhosas, que você fica contemplando e não usa nada, né? Então aquele guarda-roupa não faz sentido em muitas camadas. E é por isso que eu defendo aqui que estilo pessoal não é sobre só o que você gosta, é sobre o que faz sentido também. Sobre o que é um guarda-roupa que você vai usar, é um guarda-roupa que vai deixar você bonita e muitas vezes confortável pra sua vida, porque a maioria de vocês me conta isso aqui do conforto. E, gente, eu preciso também trazer uma reflexão aqui sobre um possível erro que você pode estar cometendo, que é uma frase que ela não é tão bonita, mas ela é bastante impactante, que é o seguinte: quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa. Só que a gente faz parte de uma geração criada tipo Peter Pan, né? Que é uma geração de ilusão. É como se a gente achasse que a vida adulta é permissiva. Mas vamos fazer uma reflexão sobre isso. Quando você é criança, você tem a tendência, não é nem a tendência, né? A criança, ela quer fazer o que vem à cabeça, né? A criança, ela quer se jogar. Eu tava até, quando eu tava conversando com o Luiz sobre essa live, a gente tava aqui conversando agora de manhã, ele falou, nossa, que interessante isso. Quando a gente é criança, a gente fica pensando coisas assim, né? Quando eu for adulto, eu vou fazer isso um monte. Quem nunca fez isso, né? Então, quando eu for adulto, eu vou comprar tudo que eu quiser no shopping. Quando eu for adulto, no meu caso era, quando eu for adulto, eu vou comer todo o catupiry do mundo. Eu amo ainda catupiry, gente. E aí, eu fiquei pensando nisso, aí o Luiz falou assim, mas olha que engraçado. O catupiry é um luxo que a gente coloca na nossa geladeira, que é um quitute que eu coloco, mas eu não como catupiry que nem eu achava que eu ia comer quando eu era criança. O tempo todo, em todas as refeições, da quantidade que eu quero, né? Porque quando a criança, ela precisa de um adulto pra guiar. A criança, ela implora pro limite, né? Vários adultos e várias pessoas que têm criança, né? Falam isso pra mim, a criança, ela tá sempre numa relação com a gente de implorar limite. Por quê? É isso que ela precisa. A Bia até colocou, quando eu for adulta, eu vou morar sozinha e fazer tudo que eu quiser. Mas, qual que é o normal, né? O que seria o normal da vida? A gente amadurecer e perceber que não é bem assim. Por quê? Quando a gente vai morar sozinha, como colocou a Bia aqui, a gente faz a nossa primeira compra, a gente enche a geladeira de bobagem, a gente vê que a gente não comeu nada daquilo, a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho que aprender a fazer lista de compra. Não dá pra fazer mercado desse jeito.
E aí a gente esquece de trazer essa mesma dinâmica para o nosso estilo pessoal. E aí a gente fica buscando respostas simples para um problema complexo, gente. Encontrar o estilo pessoal precisa de método, precisa sim de acompanhamento muitas vezes, precisa sim passar por essas reflexões. Então, encontrar o estilo pessoal não é só responder o que você gosta, porque senão você vai cair nessas ciladas, né? De falar, ai, Vivi, nossa, olha, eu encontrei meu estilo, eu sei o que eu gosto, mas não funciona. Eu continuo fazendo compra burra. É por isso, gente, porque estilo pessoal não é só sobre o que a gente gosta. E muitas vezes a gente cai na cilada também de uma frase que eu amo, que eu encontrei essa frase no filme Clube da Luta, que é um filme que eu gosto bastante, que é, quando a gente não entende quem a gente é, o nosso estilo pessoal, a gente compra o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem pra agradar quem a gente não gosta, né? E aí a gente vai nesse gostar. Ah, eu gosto disso. Tá, mas isso faz sentido pra você? Então a gente vai sempre voltar nisso. Então qual é o ideal da história, né? Quando a gente entra assim, Vivi, tá bom. E na prática, então, como isso deveria funcionar? Bom, deveria funcionar da seguinte forma. Você encontrar seu estilo pessoal pra entender o que é ficar bem vestida pra sua vida. Pra daí sim fazer uma lista eficiente de compras, né? Eu até vi uma pergunta aqui que vale a pena eu voltar, que é qual sapato você... A Bia colocou, qual sapato você recomenda pra quem quer passar uma imagem elegante, mas não consegue usar salto? Não sei, Bia. Quem é você? Existem perguntas importantes. Gente, aprendam uma coisa. Sobre estilo pessoal, não existe resposta geral. E é aí também que vocês se perdem. Dá trabalho. Ser adulta dá trabalho, né? É por isso, porque eu posso dar várias ideias aqui. Aí a Bia pode seguir as ideias que eu falei, mas não tem nada a ver com o estilo dela da mesma forma. Porque vários sapatos passam uma comunicação mais refinada, sem ser de salto, mas a gente precisa entrar em outras camadas do estilo pessoal para entender. Quer um exemplo prático? Eu tô atendendo uma cliente que tem essa necessidade. Ela odeia sapatilha. Ela odeia. Ela falou, Vivi, eu não uso sapatilha nem amarrada. Nem amarrada. Não uso, sapatilha não faz sentido pra mim. Aí vamos supor que eu pego e falo pra ela, não, mas você precisa usar uma sapatilha. Ela vai falar, não vou. Tem como a gente fazer isso com tênis? Essa foi a pergunta que ela me voltou. Aí o que eu vou recomendar pra ela? Outras estratégias pra conseguir comunicar o que ela precisa. Que não seja através do sapato, porque a gente também esquece isso, gente. Estilo pessoal, ele é composto por vários elementos. Quando eu coloco pra você assim, ó, as roupas são palavras, as peças de roupas e acessórios são palavras. E você usa essas palavras para contar a sua história, para fazer poesia. Então você precisa lembrar que existem outros elementos. Não é só o sapato, não é só o brinco, não é só o blazer, não é só a blusa, não é só a calça ou a saia ou o vestido. São outras coisas, tá? E geralmente você só consegue contar essa história quando você responde perguntas importantes. Senão você fica aprisionada nesse. Eu sei meu estilo, eu sei o que eu gosto. Deixa eu te contar uma coisa. Não, você não sabe seu estilo pessoal. Essa não é a única pergunta que você precisa responder para entender seu estilo pessoal, tá? Não é. De verdade, não é. É exatamente por isso, gente, que no meu livro digital eu faço muito mais perguntas do que essa. Inclusive, o meu livro digital tá sempre à venda aqui, tá no meu link do Instagram, aqui pra você. E eu faço questão de fazer outras perguntas pra você não ficar nessa cilada de achar que estilo pessoal é só saber o que você gosta. Quantas meninas e quantos rapazes eu atendi que tinham essa história? Não, eu sei o que eu gosto. Mas sabe o que você precisa? Sabe o que funciona pra sua vida? Sabe o que funciona no seu corpo? O que funciona pra você? Então a verdade, gente, é que existe apenas um passo fundamental, que é encontre o seu estilo pessoal e entenda que estilo pessoal não é sobre só saber o que você gosta, tá? Não é só sobre isso. E olha que interessante, eu vou contar uma história pra vocês que vai mostrar muito isso. Ontem também eu atendi um cliente muito querido, um rapaz. E aí, ele vivia muito esse dilema. Ele falava, Vivi, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu gosto. Tanto que ele teve muita facilidade pra me trazer as referências visuais do que ele gostava, tá? E aí, tem uma outra frase que eu amo, que é ação traz clareza. Então eu conversei muito sobre isso com ele. Falei assim, olha, eu sei que você sabe o que você gosta, mas eu acho que você não entendeu ainda o que você precisa e o que funciona pra sua vida.
Porque todas as referências que ele me trazia era de homens com estrutura corporal completamente diferente da dele. Ele trazia muita referência de muito mix de estampa, de muito mix de textura. E eu sabia que ele não ia dar conta daquilo, tá? Mas eu como profissional, saber que ele não ia dar conta e eu forçar ele, né, a falar assim, olha, você não vai dar conta, mesmo que você exercite, não ia adiantar nada. Eu precisava fazer com que ele vivesse o processo para entender na prática o que precisava explicar para ele. E foi o que eu fiz. E aí ontem a gente teve um encontro de revisão desse processo que ele passou comigo. E aí foi maravilhoso de ver, gente, que ele entendeu de verdade o que era o estilo pessoal dele. Ele falou, Vivi, sabe onde eu percebi? Porque eu comecei a receber elogio das pessoas de que, nossa, como você sabe o que você veste, como você escolhe, você tem um estilo muito legal, dá pra perceber teu estilo nas questões. E aí, o que aconteceu? Ele acabou tirando 2 calças do guarda-roupa depois que eu falei, olha, eu acho que você não vai dar conta disso, mas vamos fazer looks com essas calças? E aí você me fala se você vai usar ou não. O que aconteceu? Ele não usou. E aí aconteceu aquilo que eu sempre falo pra vocês. Tecnicamente fez muito sentido o look que eu fiz pra ele, só que na prática não fazia, porque não tinha a ver com ele. E aí, como ele viveu o processo comigo, e ele se entregou pra esse processo também na vida, ele foi vivendo essas questões, ele percebeu na prática o que eu tava tentando explicar pra ele. E aí, uma das últimas coisas que a gente fez nessa sessão foi avaliar a lista de compras dele que ele tinha feito sozinho, depois das compras que a gente fez juntos e tudo mais. E ele falou, Vivi, a parte mais legal da consultoria foi que eu consegui entender, dentro da minha lista, o que eu quero, por um capricho, porque eu quero ter isso no meu guarda-roupa, porque eu acharia legal ter, separado do que eu sei que eu preciso. Olha que aprendizado. Então, tinha 2 casacos lá descritos na lista dele. Ele trouxe, que ele queria um casaco clássico, um sobretudo clássico, porque ele achava que ia ser uma peça muito legal para ter como investimento, uma peça atemporal, mas que ele não tinha pressa de comprar, mas ele descreveu de um jeito muito legal, e um casaco de couro, mas de um jeito também extremamente específico, que ele sabia que eram difíceis de comprar. Então, o que aconteceu? Ele entendia que esses 2 itens da lista dele eram um capricho. Ele falou, Vivi, a hora que essa peça surgir, eu vou comprar. Mas eu sei que eu não tô precisando delas. É uma questão que eu quero trazer essas peças especiais pro meu guarda-roupa. E eu ensinei isso pra ele. Aí os outros itens dessa lista eram itens que ele realmente estava precisando, que era um shorts a mais de praia, porque ele queria passar a frequentar mais piscina e praia. Um pijama que ele tá precisando há muito tempo, é uma necessidade. Ele falou, eu decidi que eu não vou comprar um pijama que só resolva, porque eu tenho aqui, né, peças que eu posso usar como pijama. Quando eu encontrar o pijama que eu quero, eu vou comprar. Entendem? Eu preciso achar uma camisa, ele descreveu uma coisa muito legal. Uma camisa branca com um algodão ou um tecido que tenha mais algodão na composição, que seja mais grosso, porque eu já consegui achar uma mais fininha que você me recomendou. Mas eu não sei se eu vou dar conta, então eu quero comprá-la pronta, eu não quero ir no alfaiate. Olha quantas questões ele chegou. Mas porque ele entendeu que o estilo pessoal dele ia muito além de só o que ele gostava. Hoje ele consegue entender isso, tá? Porque vai além de só o que se gosta, gente. Vai além do só o que se gosta. A Cecília, que é a minha aluna que colocou, a minha lista de compras diminuiu muito. Por quê? Você consegue... Quando a gente pergunta assim... Você sabe de verdade o que você gosta? Porque tem essa outra camada da pergunta também. Você sabe de verdade o que você gosta? Ou você tá gostando porque é o que tá aparecendo aí e você acha que você gosta disso? Então, é ir além dessa pergunta, né? Ir além dessa pergunta, é amadurecer não só você, mas o que se precisa. E eu sei, gente, que tem uma questão que eu também vou falar pra vocês. Fujam disso, tá? Existe também uma questão aqui hoje que a rede social, que é um assunto que eu tava falando também com meu marido, a gente esquece que a rede social é uma extensão da nossa vida, né? É uma extensão da nossa vida. E isso é uma extensão da nossa vida que, principalmente a nossa geração, não estava muito preparada para lidar com isso, né? Tipo, nossa, aconteceu. Eu acho que as gerações
mais novas têm mais essa clareza que a rede social é uma extensão da nossa vida. Ela mostra parte da nossa vida, mas ela escancara pra gente como a gente agiria no offline, né? O que eu estou dizendo aqui? Se você é uma pessoa suscetível a aparecer muita coisa aqui pra você e você gostar de tudo, isso mostra o quanto você não sabe do que você gosta. Se você é uma pessoa que vai no shopping e compra o que você bateu o olho e gostou, é o mesmo comportamento que você vai ter aqui na rede social. Isso também mostra o quanto você não sabe o que você gosta. Sabe, eu tô cheia de frases de efeito hoje, né? Sabe aquela história assim, quando tudo é importante, no fim das contas nada importa de verdade? Ou quando tudo é urgente, nada é urgente de verdade? Você tá só com um erro de prioridade e entender o que realmente faz sentido? Vale pra roupa também, vale pra sapato também. Quando vocês fazem perguntas, como a Bia fez, tenho certeza na melhor das boas intenções, Vivi, qual é o sapato para transmitir isso? Ou a minha outra aluna colocou assim, eu acho que eu quero comprar um coturno. O que eu faço? A minha pergunta é, você precisa mesmo disso? É exatamente isso que você quer? Tem certeza? Porque quando você está procurando soluções rápidas, é porque você não necessariamente precisa muito. E aí, voltando para a história da rede social, existe também uma questão de você gostar do que o outro gosta porque você admira essa pessoa. Ontem eu tava assistindo os stories de uma blogueira e ela tava fazendo os stories usando um vestido que por acaso era da Renner, né? E olha ao ponto que a gente chega hoje, gente. Uma pessoa falou pra ela, nossa, eu me senti maravilhosa agora porque eu comprei o mesmo vestido que você está usando. Isso valida o quê? Você não é a mesma pessoa que essa blogueira. Você não precisa ter o mesmo gosto pessoal dela, né? Então, você não precisa comprar as mesmas coisas que ela compra. Você não precisa... É a mesma coisa que eu, gente. Você não precisa ter as mesmas coisas que eu pra você estar bem vestida pra sua vida. É a sua vida. É o seu estilo pessoal. Só que enquanto você achar que porque você tá usando a mesma coisa que a blogueira, você tá bem vestida, você precisa se questionar. Fala assim, é verdade? É verdade? Exatamente, Cristiane. Exatamente isso. Eu fiquei pensando, eu parei de ver os stories e eu falei, nossa, pera, a pessoa acha que ela tá bem vestida porque ela comprou o mesmo vestido da outra pessoa, mas quem é você? Então, eu achei muito legal que a Tânia colocou aqui também, ó, exatamente isso. Eu gosto de muitas coisas, eu sei o que eu preciso, mas gosto de tanta coisa que eu não sei o que comprar. Então, precisa refinar essa questão do eu gosto. Tá? Precisa refinar. E aí o benefício maior, gente, é você não precisa da validação do outro, nem da blogueira e nem de ninguém. Isso é uma libertação que vocês não têm uma ideia da leveza que isso traz na vida. Isso faz com que você consiga comprar coisas melhores. E isso faz com que você não gaste dinheiro à toa. Não ache que você precisa de coisas que os outros têm. Tá? Tá? Então, assim, pra você conseguir entender e separar o que você gosta do que você precisa entender que tem método e processo pra isso. Tá? Não é mágico. E isso também vai te ajudar a sair dessa síndrome. Gente, isso também é imaturidade. Tá? Isso também passa por imaturidade, que é quase uma birra que a gente fica. Ai, mas olha, é porque, sabe o que acontece? É que o ambiente que eu fico, as pessoas exigem muito, sabe? Eu queria poder ir de, sei lá, tênis e calça de moletom. Tá, só que assim, o que é mais importante pra você? Isso é birra, gente, isso é birra, tá bom? Isso é birra de criança. Se você escolher uma profissão que tem um dress code e que precisa ser seguido e que vai te ajudar, por que você vai fazer birra? É birra. Mas a notícia boa é, dá pra unir tudo isso. É que enquanto você tá fazendo birra, você não tá resolvendo a sua questão também. E aí a gente fica nesses auto-mimos, sabe? Tipo, ai, gente, eu sou um cristal, como diz o Mikael, eu sou um alecrim dourado. E aí não pode, entendeu? Então, ó, você também vai parar de fazer birra e vai resolver o seu problema. Para!
para! Não adianta você lutar contra o mundo não vai se adaptar a você. Então é melhor você entender como as coisas funcionam e saber. Aí nesse ponto, a pergunta da Bia foi muito valiosa. Se você sabe que você precisa comunicar um refinamento, só que você não tá sabendo isso, vale a pena você olhar as outras camadas que você precisa entender, e geralmente tem a ver com entender de verdade o seu estilo pessoal para conseguir trazer essa resposta, tá? Senão você vai ficar na birra, e essa birra vai fazer você continuar comprando coisa que você não precisa. Só pra, eu não consigo sair do shopping sem comprar nada, porque eu acho que não foi produtivo. É birra, tá? É birra. Porque qual que é o problema de você ter ido no shopping? Você é adulto, tá, gente? Vida adulta. Você vai no shopping ou vai fazer uma compra, pesquisa, não achar nada, o que você faz? Tá bom, vou manter aqui o item na lista, depois eu volto e pesquiso de novo. Tá tudo bem. Porque se você continuar nessa birra de, não, eu não quero sair daqui sem nada. Compra um café, toma um café, entendeu? Um café gostoso, um chá gostoso. Se essa é a questão. Mas não precisa comprar alguma coisa só pra comprar alguma coisa. Você falar, o tempo perdido. É melhor ter o tempo, olhar como tempo investido e não tempo perdido, tá? Porque isso também, se falar não de uma forma consciente, também faz parte da vida adulta, tá? Então, no fim das contas, gente, quando eu falo de estilo pessoal, eu tô falando também totalmente de um processo de amadurecimento, de entendimento de si mesma. Por isso que eu falo que é um processo de autoconhecimento através do jeito de vestir. Tá bom? Bom, já falei do meu livro digital aqui, falei dele ontem também, que na verdade é um workbook. Até uma das minhas alunas perguntou, Vivi, fala mais do livro digital. Aí eu falei, olha, inclusive no site, né, que tem o link para você comprar o livro digital, que é para aprimorar o estilo pessoal mesmo e se comunicar com autenticidade, tem um vídeo que eu explico sobre ele, tá? Então, te convido a assistir esse vídeo também lá, porque aqui é tudo explicado, tá, gente? E também vou te fazer um convite para entrar no meu canal de Telegram, certo? Pra gente bater um papo por lá. Tem sempre áudios adicionais e reflexões que eu coloco para vocês. Então é isso, vamos crescer juntas, tá bom? E para responder de uma forma mais madura as coisas sobre o que a gente realmente precisa, tá? Até amanhã na próxima live Emergência de Estilo 911 com a Vivi de segunda a sexta às 9h11 da manhã. Te espero aqui comigo. Beijo!